Pessoal, quarto e último vídeo fala sobre formação de preço. Então, comentei sobre o preço lá com vocês. Discutimos lá a importância, né? E quando eu não estou dizendo que o preço aqui tem que ser o preço de saída, mas uma referência mínima, muitas vezes, né? Então, é bem recomendado produtos tradicionais, com pouca variação, que eu tenho que ter um ponto de partida, e aí vai formar aquela condição de preço mínimo. E quando aquele preço você vê que você pode cobrar mais caro, não tem problema. E quando você precisa dar desconto, você pode inclusive pegar esse preço e analisar a margem de contribuição. Que muitas vezes eu tenho um preço que é o preço mínimo, o mercado quer um preço um pouco menor. Monta a margem de contribuição, considera o volume que o mercado quer puxar, aí fica bem interessante, que é o exercício 1, tá? Então eu confio muito na margem de contribuição e geração de resultado. Bom, essa tabelinha vai também para uma planilha nova. Primeira preocupação é a formação de markup, né? Quer dizer, qual que é a margem que eu vou trabalhar sobre o custo. Para poder desenvolver. Então, vamos avançar aqui um pouquinho. Então, primeiro passo, ó, formação do markup. Nesse momento, você esquece os elementos de custo, tá? Se concentra, o que eu tenho que colocar no preço em termos de despesas, administrativa, comercial, as comissões também, né? Que são comerciais, se eu vou financiar o cliente e margem de lucro, tá? Então, o primeiro passo, a gente adota a receita que a empresa opera hoje como referência. Eu tenho lá, vou lá, quanto eu gasto de despesa administrativa? 10. Qual que é a minha receita líquida? 100. Então, sei que o peso é 10%. Então, hoje eu tenho uma atividade que gera uma receita sem impostos de 14.002.987. Tá? Aí, hoje, a despesa administrativa, independente do item que eu esteja vendendo, total é de 2.112.002. Fixa, né? Se eu dividir esse valor pela receita líquida, posso afirmar que ela participa 15,08%. Esse é o peso, então vai ter uma referência mínima, né? Qualquer produto que eu coloco no mercado, o ponto de partida é que 15% do preço é para cobrir despesa administrativa. Aí eu tenho despesas comerciais fixas, é 1.611.118. Isso me dá uma participação da despesa comercial. Faço a mesma coisa, despesa comercial, dividido pela receita operacional líquida, 11,5%. Aí eu vou ter a despesa comercial variável, que está muito centrada nas comissões, já vem aqui direto. Ó. Não precisa fazer cálculo daí que eu já tenho uma porcentagem definida. Tá? Então, despesa administrativa, despesa comercial. Eu tenho a despesa financeira também, que ele vai vender para 30 dias. Aí ele vai cobrar uma taxa de 2,55 ao mês. Tá? Então, aqui eu já tenho as despesas todas. Se eu somar só de despesa, nós temos aqui 43,7% do preço. Se eu cobrar qualquer preço, 43,7% é a participação de despesas. É significativa, tá? E aí eu tenho a margem de lucro. Esse aqui está bem definidinho. E aí eu tenho a margem de lucro. Ó.
Como é que a gente... Eu vou fazer do ladinho aqui para não ficar muito confuso. A margem de lucro mínima, a gente vai pegar o patrimônio líquido da empresa. É o valor que o empresário abriu e o lucro que ele deixou na empresa ao longo do tempo. Então, a gente vai chamar investimento do sócio, né? Que hoje é de 4.430. Esse sócio, ele fala que ele espera, por ano, um retorno de 18%. Então, qual que vai ser o retorno em grana? Então, se ele coloca 4.500.000 e ele quer 18%, ele precisa de um lucro limpo na mão dele de 110. Aí ele tributa 34% de IR. Então, aqui ó, seria... Posso até mudar, tá? Lucro depois do IR. IR, 34%. Eu tenho que medir o lucro antes do IR, tá? Então, eu pego o lucro líquido dele, que ele espera, certo? E divido por 1 menos 34%, que é o inverso. Por quê? Existirá um valor, esse 1, que quando subtrair 34%, vai dar o lucro líquido. Então, ele tem que cobrar ele tem que colocar um resultado antes do imposto de renda, 1.200.000 para tirar 34 e sobrar 810, tá? Aí eu tenho que definir isso como margem da receita líquida. Então vai ser o seguinte, se ele quer 1.227 e a receita dele é de 14.002, então aquele lucro mínimo que ele precisa de 8,77%, tá? Não é o ideal, é o mínimo, tá? Aquelas 1.500 calorias para poder sobreviver. Então, margem de lucro, já está aqui em porcentagem, 877, estaria pronto. E aí a soma dos fatores. Vai desse item até esse e tal. Olha só, vamos ter que definir um preço. Esse preço, quando eu projetar, 52,5% desse preço tem que ser responsável por cobrir despesas administrativas e comerciais fixas, comerciais variáveis, despesa financeira, mais a margem de lucro, né? Então, essa é a soma, aí entra em cena o markup. Markup margem sobre lucro, né? Markup divisor ou markup multiplicador. Bem simples, ó. Então, o que é o markup divisor? O preço líquido 100% menos 52,5%. Ele está dizendo que o markup quer dizer margem sobre custo. Então, se do 100%, 52% é despesas, lucro, o meu custo vai participar no máximo 47,5%. Então, eu tenho que pegar o custo, dizer ele tem que participar 47,5% para eu poder formar o preço líquido. Ou o mercado acaba usando 1 sobre esse valor e usando o fator de multiplicação. Isso quer dizer, ou você limita 47,5% por divisão, ou você pega o custo e projeta 2,11 vezes. Tá? Então, normalmente o mercado trabalha com o markup multiplicador. Vamos ao preço líquido. Preço sem impostos, né? Ponto de partida é o custo operacional, unitário. Então, pode ser o custo do serviço, o custo do produto. Ele está definido bonitinho aqui, ó. 15,33, tabela. Ó.
15,33. O pessoal só teve um errinho aqui, ó. Agora que eu percebi. Eu joguei 18% de taxa de retorno. E na realidade vocês devem estar bravos comigo porque é 16, né? Eu não prestei atenção, vi agora. Então, ao atualizar aqui, a margem vai cair 1 ponto percentual. Tá? Vai ser 7,8. Porque o retorno é 16 e não 18. Me perdoem. Então, teve pouca diferença, mas teve. Bom, custo operacional é 15,33. Qual que é o preço líquido? Eu posso pegar o 15,33 e dividir, marcar para o divisor, ou posso pegar o custo e posso multiplicar pelo markup multiplicador. Tanto faz. Tá? Eles vão apresentar o mesmo valor. E aí vem o preço final, ou preço bruto, que basicamente é colocar os impostos. Tá? Preço bruto. Ponto de partida é o preço líquido. A gente pega qualquer um dos dois aqui, ó. Vou pegar os impostos internos. Olha lá, tenho ICMS, PIS e COFINS. $18 mais 9,25. E aí eu tenho o meu preço, os impostos internos, que vão ser formados dentro já do preço, né? Então fica o preço líquido dividido pelos seus impostos, tá? Porque é um preço que eu vou definir que quando eu subtrair 27%, tem que sobrar 31%. Perdão. Vou pegar o preço líquido, abro parênteses, 1 menos 27 e 25. Então, quando eu vender pelo preço que é 100%, menos 27 e 25, tem que sobrar 31. Então, 43 e 47, né? Porque daí fica assim, ó. Eu vou pegar esse preço, desse preço, ao tributar 27 e 25, o governo sobra 31,63. Por isso que eu tenho que fazer o cálculo inverso, tá? E aí o preço com impostos internos e o preço final, que é esse valor, é só informo do lado, ó, mais o IPI que é de 7%. Se multiplicar e somar está errado? Não. A gente costuma informar 7% de IPI. Tá? Aqui seria a resposta final do preço de venda, que o custo parte de 15 e eu vendo para 43. Então, quer dizer, o 2,6 significa, eu pego esse custo, dobro 2,06 vezes, né? Tinha 2,11, eu tinha errado aqui na margem. Custo, dobro, adiciono os impostos. Então, se eu pegar esse preço final e dividir pelo custo, né? Então, mais que tripliquei, praticamente tripliquei o preço. Então, muitos empresários jogam vezes 3, automático. Eles falam um terço para o custo, um terço para as despesas e lucro, um terço para os impostos. Mas o fato é que nem sempre dá 3. 3 é mais uma bicuda. Tá bom, pessoal? Desculpa aí pela a minha entonação. Já o fôlego é curto, tá? Mas a resposta da quarta. Obrigado.